Para você ligado aqui no Abordo Notícias, meus queridos, assunto polêmico na tela. Afinal de contas, quem é o candidato de Jair Messias Bolsonaro? Eu confesso para você que a gente tem citado algumas coisas aqui, algumas polêmicas, e eu tenho segurado. Sobretudo, Tarcísio é o candidato do Bolsonaro? É tanto disse-me disse, e às vezes, né? Eu tenho falado uma coisa e vou repetir enquanto eu não ouvir da boca do Eduardo, da boca do Flávio, da Michele, eu não vou dar importância. Mas, afinal de contas, Bolsonaro tem um candidato ou não tem? Vamos comigo no programa de hoje, você vai entender isso tudinho aqui para você ligado comigo. Você sabe, Bolsonaro está inelegível naquela condenação lá de trás, lá no Tribunal Superior Eleitoral. Mas os urubus carniceiros, tá bem? Eles acham que Bolsonaro morreu. Para você ter uma ideia, o Bolsonaro nem se tornou inelegível nessa condenação no STF. Só para você ter uma ideia. O Bolsonaro nem está no transitado em julgado. Nós estamos lutando por uma anistia. Tem muita coisa para acontecer nesse país. Mas as velhas raposas estão por aí. Ciro Nogueira diz que Bolsonaro já tem candidato da direita para 2026. O senador afirmou que o ex-presidente mantém o nome em sigilo e que a revelação só deve ocorrer no final do ano. Segundo ele, a aposta está entre Tarcísio e Ratinho Júnior. Pra cima de mim, né? Mas vamos mergulhar aqui, vou trazer vários assuntos, você vai entender. Isso daqui já abriu fogo, meus queridos, já abriu fogo. Olha só, Caiado diz que Ciro tenta forçar decisão de Bolsonaro sobre 2026. O governador de Goiás e o senador fazem parte da Federação União PP, mas se desentendem sobre candidatura nas eleições de 2026. Caiado já se declarou pré-candidato à presidência em 2026. Foi um dos primeiros nomes que não decolou, nem aparece assim nas pesquisas de forma expressiva. 5, 6, às vezes 4%. Esse é o Caiado que vos fala, tá bem? Só que aí, meus queridos, em meio à briga dos dois, o Ciro é o cara que tá loqueando, doido, mas louquinho de pedra, pro Bolsonaro falar, afinal de contas, quem é o candidato, tá? Vou trazer um vídeo aqui da CNN para você entender um pouquinho mais como tá essa treta entre o Caiado e o Ciro Nogueira. Vamos lá. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do União, e presidente do PP, senador Ciro Nogueira, trocaram farpas pela rede social X. Caiado criticou uma entrevista do senador ao jornal O Globo sobre a escolha de um nome para representar a direita em 2026. Na publicação, Ciro Nogueira diz que Bolsonaro já escolheu um nome e só há duas alternativas viáveis: Tarcísio ou Ratinho. Na postagem, o governador de Goiás disse, abre aspas, a ansiedade de Ciro Nogueira em se colocar como candidato a vice-presidente do governador Tarcísio é vergonhosa e algo tão gritante que ele já se coloca como porta-voz do presidente Bolsonaro, o que ele não é. Se Bolsonaro quiser escolher um porta-voz, certamente será um de seus filhos ou sua esposa, Michele. Não o Ciro Nogueira, senador de inexpressiva presença nacional, que um dia já jurou amor eterno ao Lula. Fecha aspas. Ciro Nogueira rebateu, dizendo que foi surpreendido pela extensão do comentário do político e completou, abre aspas, deve estar com o tempo livre. Eu não, sobretudo para polêmicas vazias. Nosso adversário é Lula. Caiado, pode falar qualquer coisa, você está certo. Satisfeito? Fecha aspas.
Meus queridos, é treta, não é? Só que, meus amores, o que acontece? Tanto eu como você, a gente já viu tanto essas figuras do Centrão querendo que o Bolsonaro declare já quem será o seu candidato. Sabe por quê? Nós sabemos qual é o plano deles. Para tirarem Bolsonaro da jogada. Esses caras, eles estão felizes com a condenação do Bolsonaro, igual o Lula está. E cá entre nós, eu sou capaz de dizer para você que um cara desse está mais feliz do que o Lula, tá? Tá mais feliz do que o próprio Lula. Sabe por quê? Centrão, ele tem um grande problema. Chama-se Jair Messias Bolsonaro. Esses caras estão pregando as suas ideologias de centro. Sabe, esse negócio de o Brasil está cansado da polarização, que um candidato do centro, da direita centrista, criaram até essa expressão, da direita centrista, dessa direita que não briga, dessa direita que não dá tapa na mesa, dessa direita que não quebra a banca. E é disso que o Brasil precisa. E é disso que o Brasil precisa. Eles enxergaram esse cara no Tarcísio. Eles enxergaram isso no Tarcísio. Só que o interesse deles vai muito mais além. Eles querem, na verdade, é espaço. Principalmente esse Ciro Nogueira, que é o cara que está mais polemizando. Não, porque a direita tem que estar unida. Tem que ter consenso na direita. Porque a direita tem que se unir para derrotar o Lula. Até ontem, Lula prestava. Agora, desembarcaram tanto ele, do PP, quanto do União Brasil, desembarcaram agora do governo Lula. Para você ter uma ideia, o cara que é o ministro lá do governo Lula, através do União Brasil, do Caiado, o cara falou, não, eu não vou sair. Vocês, o partido, vocês saíram da base do Lula. Eu não saí. Os caras vão se reunir agora para expulsar o cara do partido e o Lula que se vire com essa bomba aí. Para vocês verem como a mamata é boa, né? Então o que acontece? O partido deixa de ser o dono da vaga e na hora do cara que eles colocaram lá falar, meu irmão, você vai ter que sair daí. Sabe o que aconteceu? O cara não quer entregar o doce. O cara quer morrer junto com o Lula, né? Ele ainda tem aí mais 1 ano e 2 meses para ser aí ministro. Então, o que acontece? Tanto para o União Brasil, quanto para o PP do Ciro Nogueira, Lula prestava até esses dias. Obviamente que eu fico feliz com esses dois partidos, terem picado a mula. E o mais legal ainda é que eles, além de sair fora do governo Lula, eles se declararam oposição. Ou seja, a oposição está mais forte. Acabaram de ganhar 2 partidos, e eu não sei a quantidade exata de deputados, né, e de senadores que compõem essas chapas, mas é um reforço a mais e Lula realmente vai estar mais enfraquecido. Porém, meus queridos, a quem interessa? A quem interessa que Bolsonaro cale a boca e fale, o meu candidato é fulano? A quem interessa o Bolsonaro agora, faltando 1 ano e 2 meses, já carimbar a candidatura de alguém? É tudo que eles querem. É o que eles estão lutando, desde quando o Bolsonaro saiu do poder. É o que o STF quer, é o que o Centrão quer, é o que o Lula quer, é encarar um outro candidato. Porque sabe que perde a eleição para Bolsonaro. Em alguns momentos, perderia até em primeiro turno. Então, e para STF, vocês sabem muito bem,
o Tarcísio vinha sendo costurado como presidenciável. O Tarcísio se afastou agora do STF, naquela fala chamou o Alexandre de Moraes de ditador, diz que é a favor da anistia, deu outras declarações a favor da anistia, e isso fez com que o STF se afastasse. Inclusive, o Alexandre de Moraes está sem conversar com o Tarcísio desde então. Nessa situação, o Tarcísio ele era até anunciado como presidenciável. O Tarcísio foi dar uma palestra, participar do evento do Gilmar Mendes lá em Lisboa. E sabe o que aconteceu? Com vocês, ele, governador de São Paulo e presidenciável para 2026, Tarcísio de Freitas. O cara foi anunciado no microfone como o próximo orador, o presidenciável. Então eles têm pressa. Eles têm pressa. Toda aquela articulação do Centrão em torno da anistia, se aproveitaram e agora querem colocar um PL da dosimetria. Tudo isso aí tem nome. Tirar o Bolsonaro do poder. Tirar o Bolsonaro. Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses. E até então havia até consenso, antes da Lei Magnitsky em cima do Alexandre, da mulher do Alexandre, havia até consenso até com o Alexandre de Moraes. Não, vamos deixar então o Bolsonaro 1 ano e 7 meses em casa, inelegível, sem poder disputar a eleição em 26. O que importa, meus queridos, agora é a eleição de 26. Não, a dona Maria, o seu João, alguns parlamentares e alguns até políticos, ninguém está preocupado com eles não, assim, no Centrão, me entenda, tá bem? Alguns até na direita, alguns traidores da direita, não estão preocupados não. O que eles querem é simplesmente tirarem o Jair Messias Bolsonaro da jogada. André Marsiglia é um jurista que eu gosto de trazê-lo aqui, e ele fez uma reflexão sobre esse assunto que eu vou trazer aqui para você, beleza? Vamos ouvi-lo. Vamos ao que interessa. Por que existe essa confusão? A mídia a todo momento, olha, o candidato é esse, visitou o Bolsonaro, agora vai ser, não vai ser. Primeiro lugar, tá? Em primeiríssimo lugar, o Tarcísio, ele vai se candidatar a presidente se o Bolsonaro convocar. Ponto. É isso. Tá claro, todo mundo fala isso em todos os lugares. O Tarcísio quer se eleger governador. Mas se ele for convocado pelo Jair Bolsonaro, ele vai. Não tem como não ir, e se for, tem chances imensas de vencer. Agora, é claro que isso precisa ser composto, é claro que isso precisa ser costurado, é claro que isso precisa ser negociado dentro da própria direita, porque quem vai ser o vice dele? Como é que fica a candidatura do Eduardo Bolsonaro, que quer também sair? Tudo isso precisa ser amarrado, e essa é que é a questão. E aí fica essa história de vai ser um, vai ser outro, vai ser agora, não vai ser agora. E aí vocês precisam entender o seguinte: não é a hora de tomar essa decisão. Entendam que isso faz parte do jogo político, da estratégia, do timing. Primeiro que assim, também tem uma questão aqui anterior, que é a jurídica. A direita, ela está contra tudo e contra todos. Se aparecer neste momento um candidato da direita dizendo sou eu, ele ganha um alvo desse tamanho no meio da testa para que a Justiça Eleitoral e o STF ataquem os seus dardos. Sabe aqueles joguinhos antigos que o bichinho tirava a cabeça para fora, alguém vinha e dava uma martelada? Aí ele aparecia no outro buraco, você tentava dar uma martelada, e quando você conseguia dar uma martelada, você ganhava o jogo. Bom, é isso que o STF e a Justiça Eleitoral querem fazer com um candidato da direita, sobretudo de uma direita mais ligada ao bolsonarismo, que é o alvo do
judiciário brasileiro. Eles não querem o bolsonarismo. Eles não querem o bolsonarismo porque o bolsonarismo é povo. E eles não querem povo nas eleições. Eles não querem povo mandando no país. Eles querem povo obedecendo. Mas muito bem. Dito isso, o ponto é que, óbvio que no momento em que alguém se candidatar, se lançar candidato, vai levar porrada. E vai ficar tomando porrada de hoje até o início, ou até o fim das eleições. Basta você ver quem se candidata, quem se lança alguma coisa da direita, já começa a apanhar. Faz parte do jogo. O da esquerda ninguém liga, o da direita começa a apanhar. E apanhar da justiça eleitoral significa fazer com que o cara se torne inelegível. E aí acabou. Então, claro, tem que contar quem vai ser o candidato na última hora. Mas, além disso, tem um timing político também. Se você lançar agora um candidato, ele vai se desgastar por tanto tempo, vão inventar um monte de coisa sobre eles e perde o sprint final, né? Perde aquela corrida final. Se você lança o candidato lá mais para frente, ganha mais aderência, as pessoas se entusiasmam. Se lançar agora, quando chegar as eleições, ninguém mais lembra do candidato, já perdeu o entusiasmo com ele. Vocês percebem? Então tem um timing político também. E por que aí alguém pode me perguntar, então por que está essa questão toda? Por que ficam insistindo em dizer quem vai ser, quem vai ser, quem vai ser? Quem fica insistindo nisso? Perceba quem insiste nisso. A esquerda. Perceba quem insiste nisso. As mídias de esquerda, a grande imprensa. Elas é que insistem. Não é a direita que está insistindo em se decidir isso logo. É a esquerda. É a mídia de esquerda. E por que ela faz isso? Curiosamente, percebam, eles não fazem isso com os candidatos da esquerda. Alguém fica enchendo o saco do Lula dizendo, olha, você vai se candidatar ou não? Você vai se candidatar ou não todo dia? Ninguém faz isso. Alguém fica perguntando, e o Boulos? O Boulos vai se candidatar? É o Haddad? O Haddad é o seu sucessor? Ninguém pergunta isso. E por que ninguém pergunta? Porque eles deixam a esquerda em paz. A mídia de esquerda deixa a esquerda em paz e fica perturbando a direita. Porque querem criar um divisionismo dentro da direita. E aí todo dia ficam dizendo, olha, o candidato vai ser esse, o candidato vai ser aquele, o candidato... Por quê? Repito, querem criar um divisionismo dentro da direita. Não se deixe levar por isso. Perceba o jogo e não fique criando uma expectativa ou cobrando que logo se resolva quem vai ser o candidato ou quais serão os candidatos da direita, sobretudo da direita apoiada pelo Bolsonaro, porque esse é o jogo que a esquerda quer, ou que uma mídia de esquerda deseja fazer para criar um tumulto dentro da direita. Um abraço. Muito bem, parabéns, doutor André Marcília, botando pra quebrar aqui no nosso programa, meus queridos. Você acha que tá fácil, né? Aí você pergunta assim, Fábio, a gente já viu de tudo essa semana, olha só. Bolsonaro fecha apoio a Tarcísio para a eleição presidencial. O acordo foi fechado com líderes do União Brasil e PP do Ciro Nogueira. A única dúvida é quando o anúncio será feito. Olha só, chamada que saiu aí. Tá? Outra chamada, beleza? Para acalmar Eduardo, bolsonaristas articulam chapa Tarcísio Flávio. A ala do bolsonarismo articula nos bastidores uma chapa para 2026 com Tarcísio Freitas, candidato a presidente, e Flávio Bolsonaro de vice. Curioso que aqui o vice ou a vice era a Michele, tá? Michele, vice. Aqui não. Aqui a conversa já é outra. Aqui a conversa já é o Tarcísio traço Flávio. Nós estamos no dia 6. Essa matéria aqui, ó, é do dia 4, agora, de outubro, tá bem? Essa daqui, ela não é velha não, mas ela é do dia 24, tá? Tem aí 20 dias em relação a essa outra, tá? Mas, ó, há 20 dias atrás, 20 dias? 24 para 4, 10 dias. Há 10 dias atrás, o candidato era o Tarcísio e a Michele, beleza?
com articulação do União, do Caiado, então não é o Caiado, e com o PP do Ciro Nogueira. Agora, o Eduardo está dizendo que ele é candidato, se não é o pai dele, é ele. Aí dizem que para acalmar o Eduardo, a articulação agora vai envolver o Flávio. Vamos colocar o Flávio de vice, não mais a Michele. Olha só, vai entendendo, tá? Aqui, ó. Há um ano da eleição, Tarcísio tenta ganhar tempo e atiça rivais. Ou seja, o Tarcísio já é o candidato, só que ele está jogando. Ele está dizendo que não, que o candidato, ele não fechou questão. Vocês estão entendendo? A mídia, de uma certa forma, sobretudo o Centrão, está tentando empurrar o Tarcísio de todo jeito. Se o Bolsonaro abrir o bico agora e falar, é Tarcísio, meus queridos, nem a anistia vai rolar, entendeu? Nem a anistia vai rolar. Trump vai olhar para o Brasil e vai falar, a situação do Bolsonaro está resolvida, que o cara já tem até candidato. Se ele baixou a guarda, vamos baixar a guarda também. Qual é a real situação? Eles querem porque querem tirar o Bolsonaro. Querem porque querem. E tem algumas pessoas pulando fora do barco. O Bolsonaro, ele é uma pedra no sapato. O Dr. Jeffrey Skinny, ele fez um comentário sobre os traidores. Ah, tem muita gente. Inclusive que você votou que você não vai querer nem dar o voto. Tá bem? Em 2026. Tem muita gente. Vou trazer o Dr. Jeffrey Skinny, botando para quebrar sobre esse assunto aqui no nosso programa. Vamos lá, preste atenção. Se você puder ouvir atentamente as falas do Dr. Jeffrey, seria muito legal, muito importante. Se não for fazer com que você perca o raciocínio, escreva 22. É o time é agora, coloca 22 aí no comentário, nós estamos falando desse assunto há 22 minutos. Então chega junto no time aí, 22, Bolsonaro livre. Comenta, por favor. Bom dia, meus amigos. Hoje é sábado, estou a caminho do mercado e lembrei de uma coisa. Jair Bolsonaro não pode fazer isso. Felipe Martins não pode sair com a sua filha hoje. Quantos e quantos presos políticos, hoje, neste sábado, queriam estar passeando com as suas famílias, mas não podem. Por quê? Porque são presos políticos. E sabe por que eu tô falando isso? A gente abre a rede social, veja, nós estamos em outubro de 2025. Literalmente, hoje, um ano para a eleição de 2026. E tudo que a gente vê é conchavos para as eleições de 2026. Só se fala disso. Acabou. E a anistia? Aqueles que se diziam aliados do presidente Bolsonaro, que foram para a política por causa do Bolsonaro e hoje têm seus espaços por causa do Bolsonaro, por que não estão lutando pela anistia? Há, infelizmente, muitos que se dizem aliados, não são, que já estão pulando do barco, sabia? Muitos já estão aceitando PL da dosimetria, e já não falam de anistia. Se estivessem se esforçando pela anistia, como estão se esforçando para montar chapa, estão se esforçando para conseguir legenda, nós estaríamos avançando por uma anistia ampla, geral e restrita. Vale a reflexão, porque agora que nós estamos vendo quem de fato está preocupado com os presos políticos, com o presidente Bolsonaro, que foi um cara que fez existir a direita que existe hoje. Não fosse o presidente Bolsonaro enfrentar o que enfrentou, vocês não estariam hoje se dizendo candidatos de direita. Claro que não são todos, não estou generalizando, mas veja que isso é uma realidade. Não se vê hoje uma preocupação com a liberdade do presidente Bolsonaro. O processo nem terminou.
O processo nem terminou. Essa semana nós estamos apresentando, por exemplo, as alegações finais do Felipe Martins, né? O presidente Bolsonaro ainda cabe em recursos. E Bolsonaro já é visto como carta fora do baralho. Bolsonaro nem está inelegível ainda nesse processo. A inelegibilidade do Bolsonaro é naqueles 2 casos ridículos do TSE e não nesse processo da farsa da trama golpista. Então, ele sequer foi condenado com trânsito em julgado e já é tratado como carta fora do baralho. E sequer Bolsonaro está preso nesse processo da farsa da trama golpista. Ele está preso por ter dado bom dia a manifestantes de celular em live de terceiro, em um inquérito que ele não foi denunciado. Agora eu pergunto, será que eventualmente não é isso que esses falsos aliados realmente querem? Querem Bolsonaro fora das urnas, porque a anistia coloca Bolsonaro na urna, né? Será que não é isso que eles realmente querem? Será que não é isso que esses falsos aliados estão desejando? Estão lutando contra a anistia? Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu vou acabar dando o nome desses caras, porque eu sei quem está pulando do barco. Eu sei quem está jogando contra a anistia. O processo da farsa da trama golpista não terminou. Falta muito para terminar. E essa gente que se dizia aliada do Bolsonaro, não fala mais em Bolsonaro, que está com a saúde extremamente debilitada, tá? Um soluço a cada segundo, está muito fraquinho mesmo, tá? E essa gente aí preocupada em conchavo. Eu acho até que eles querem Bolsonaro fora da urna. Tô começando a pensar isso. Eu vou acabar dando o nome de vocês, tá? Porque o povo não quer conchavo político. O povo quer anistia. A nossa preocupação tem que ser com esses 1.600 presos políticos injustiçados. E não com a eleição de vocês em 2026. Óbvio que há muitos aliados do presidente Bolsonaro ainda, mas muitos da direita, infelizmente, que não são de direita, né? Estão pulando do barco preocupados com 26. Que nojo de vocês. Uau, meus queridos! Tá aí então, Jeffrey Chiquini botando pra quebrar, Dr. Jeffrey. Siga as redes sociais dele aí, né? Em todas as plataformas aí, Jeffrey Chiquini, beleza? Gente, é isso aí, tá bem? Como eu disse, há muitos interesses por trás. Ninguém tá pressionando o Lula pra... Lula, né? Eu sou o candidato. O Haddad falou esses dias, não, o Lula vai pra reeleição. Alguém tá pressionando o Lula? Por que tem que pressionar o Bolsonaro? Quem ele vai apoiar para 2026? E a quem interessa? Ao Ciro Nogueira. Ciro Nogueira tá parecendo um moleque mimado. Já saiu pesquisa, né? Tá ruim das pernas. Não ganha a eleição lá no município, no estado dele, do Piauí. Ele está em terceiro lugar. Um está com 24%, o outro tem 21, 22%, e o Ciro está com 18% dos votos. Ou seja, não ganha. A vaga é 2, em 26. Tá ruim das pernas. Ele quer ser o candidato a vice. 2022, ele tentou colocar a atual senadora Tereza Cristina. Agora, essa semana passada, ele deu entrevista dizendo que se fosse a Tereza Cristina a vice, Bolsonaro teria ganho a eleição. Só porque ele quer falar isso, né? Na real, quando você olhasse assim para uma chapa da direita, falasse, eu quero um Bolsonaro purão, direitão, que você olhava e você via quem? Dois candidatos do PL, ou quando você olhava e via Bolsonaro e uma candidata do PP. Com todo respeito à senadora, foi uma excelente ministra, fazendo um trabalho legal também como senadora, mas não dá, gente. Não dá. O Bolsonaro foi o cara que sempre deu tapa na mesa, virou a banca e eu não abro mão.
nem do meu vice. Não abro mão de cargos em primeiro escalão, lembra? Não quero ministro político. O Ciro Nogueira, por incrível que pareça, foi o único ministro político do Bolsonaro. Inclusive o cara responsável por articulação política. Embora a gente já viu o Bolsonaro falar isso, que para 2026 ele mudaria isso. Ele quer mais ministros com articulação junto ao Congresso. Também Bolsonaro sabe muito bem o quanto ele apanhou. Bolsonaro também disse que errou no modo de tratar a imprensa. Eu acho que naquela época fazia-se necessário, mas quem apanhava era o Bolsonaro. Quem levava tiro, porrada e bomba todos os dias na mídia era o Bolsonaro. Mas à época, penso eu que fazia-se necessário. Pessoal, tá gostando do programa de hoje? Comenta 30, exatamente. Deixe seu comentário aí, se tá gostando do canal. Fala, gordinho, eu amo esse programa. O seu elogio me mantém em pé, é o combustível. A sua crítica, se for uma crítica de verdade, ela me ajuda a corrigir os erros e sacudir a poeira e seguir em frente. O teu comentário também, parabenizando e tal, é importante. Você que gosta, você que valoriza esse conteúdo. Eu sei que tem muita gente que tá vendo que não valoriza, muita gente que chegou aqui pela vez primeira e não gostou da minha cara, não gostou da minha roupa, não gostou do meu sorriso e vai embora e nunca mais volta. Eu sei disso. Mas você que gosta, ou você que está aqui pela primeira vez e gostou, comenta que gostou, beleza? Comenta, deixa um comentário, tá bom? Ou então, fala, não, gordinho, não gostei, mas quero te dar uma segunda chance, quero voltar aqui, melhora isso, né? Quem sabe no próximo vídeo você me conquista, quem sabe eu te ganho, beleza? Vamos dar sequência então aqui na programação do Aborda Notícias. Nesse domingo, portanto ontem, nós tivemos eleições do Brasil, né? Alguém sabia disso? Pois é, meus queridos, tivemos em 4 municípios, nós tivemos eleições aí, e adivinha quem venceu as eleições? Adivinha quem venceu as eleições? A direita, meu amor. Olha aí. Aqui, ó. Direita vence esquerda em dia de eleições suplementares. Eleitores de 4 municípios foram às urnas para elegerem prefeitos. E é essa direita aí que está destruída. É essa direita aí que está destruída. Políticos inseridos em partidos da direita e da centro-direita tiveram êxito nas 4 eleições suplementares realizadas neste domingo, dia 5. Os eleitores rejeitaram candidaturas mais à esquerda. Tá gostoso, né? Tá gostoso! Rapaz, os 4 venceram, hein? Por isso que eu falo, gente. Cadê os meninos da esquerda quando precisa deles para votarem seus candidatos? Ah, é o grosso, né, que entrou gostoso aí, né? É, meus queridos, é o grosso. Tá ruim, hein? Ê, Brasil estranho, Brasil esquisito! Obviamente que a gente não deixaria de falar deles. Na tela, Gilmar Mendes provoca mal-estar ao criticar serviço de imigração português. E levou invertida de deputado português. Presta atenção. Em resposta a críticas, o deputado Pedro Frazão afirmou que o país europeu não aceita sermões de brasileiros próximos de Lula. Ô Gilmar, menos Gilmar Mendes. Menos. Você manda no Brasil. Lá não. Calma. Tá igual Alexandre. Alexandre foi tentar mandar nos Estados Unidos, se lascou, hein? Cuidado, hein? Cuidado. No encerramento do 2º Fórum para o Futuro da Tributação, realizada em Lisboa na sexta-feira, dia 3, o ministro Gilmar Mendes, decano do STF, criticou os serviços de imigração de Portugal. Em entrevista à CNN de Portugal, o magistrado brasileiro classificou o sistema como desorganizado e caótico. Além disso, enfatizou a necessidade de reparação imediata diante dos atrasos, falhas recorrentes e de insegurança jurídica
enfrentada por brasileiros e pessoas de outras nacionalidades que buscam a regularização no país. Fontes ouvidas pelo canal 24 Horas informaram que a Embaixada do Brasil em Lisboa se colocou à disposição para colaborar com Portugal, oferecendo apoio para acelerar os trâmites e sugerindo ações preventivas. Indagado sobre as recentes mudanças na lei de estrangeiros responsáveis por gerar apreensão na comunidade brasileira, Gilmar Mendes preferiu não comentar detalhes. Por fim, o magistrado enviou um recado à população portuguesa sobre o contexto eleitoral. Espero que episódios como o que nós vivemos sirvam de lição para eleitores de várias nações amigas do mundo. É o que afirmou ele à CNN Portugal. Espero que saibam fazer as escolhas devidas para evitar que tenhamos ameaças ou que existam constrangimentos às práticas democráticas. Pedro Frazão, deputado português, vice-presidente do partido Chega de Direita, respondeu às declarações de Gilmar Mendes. O parlamentar usou as redes sociais para sentar a marreta no ministro. O dirigente partidário afirmou que Portugal não precisa de sermões do Brasil, precisa de ordem e de lei e de respeito para com o povo português. Um juiz brasileiro, Gilmar Mendes, vem insultar Portugal? Indaga Frazão, em publicação no X. Caótico é o Brasil das favelas, onde a justiça liberta corruptos e criminosos todos os dias. Rapaz, Portugal não recebe lições de quem devia pôr ordem na sua própria casa. Portugal é soberano e não aceita sermões de brasileiros próximos de Lula. Atacando a soberania de Portugal, ministro Gilmar Mendes, que diz que o Brasil é soberano e não aceita ataques de outros países, sai daqui e vai lá atacar a soberania de Portugal, hein? Levou uma invertida, ministro. Com todo o respeito, até porque eu não quero ser preso nem processado, mas tomou uma invertida aí, ministro. Poxa vida, que bonito, hein? E a Lei Magnitsky, que segundo ele vai barrar a Lei Magnitsky. Não entendeu nada de Lei Magnitsky, né? Pois é, Ana Paula Henkel, ela explica tudinho. Ouve só, se você tá perdido, tá boiando, tá igual o Gilmar Mendes, ela vai te dar um alerta, presta atenção. Eu sinceramente não... Vamos lá. Ô Daniel, eu sinceramente não sei o que estão colocando na água do Gilmar Mendes, viu? Porque primeiro ele bebe água e chora, se emociona, e agora fala uma barbaridade dessa, né? A União Europeia já tentou colocar supostos freios na Lei Magnitsky com a mesma falácia, de que a Lei Magnitsky não se aplicava à União Europeia, e de fato não se aplica. A Lei Magnitsky se aplica aos Estados Unidos da América. Ponto. Você pode escolher não seguir a lei, mas você vai ter que escolher também que tipo de relação você quer ter com os Estados Unidos da América e suas instituições. Esse é o ponto principal. A Lei Magnitsky não sai das fronteiras dos Estados Unidos da América, sequer chega no Canadá, que é aqui do lado. Mas, no mundo virtual, as instituições estão ligadas, principalmente as instituições financeiras. O dólar hoje, todos nós sabemos que é a moeda de mercado no mundo, no globo, a moeda de mercado global, e eles podem escolher simplesmente dar de ombros. Um banco francês pagou bilhões de dólares em multas porque decidiu entrar nessa seara do ministro Gilmar Mendes. A gente fala tanto em Alexandre de Moraes que já vem, né, automático. E pagou uma multa caríssima, bilhões de dólares, e depois pediu desculpas. Não, nós vamos seguir. Portanto, Daniel, eles podem escolher a Lei Magnitsky, mais uma vez, não ataca a soberania brasileira, canadense, italiana. A Lei Magnitsky é uma lei dos americanos, feitas por americanos contra violadores de direitos humanos. Só isso. Você pode escolher se você quer ficar do lado dos Estados Unidos ou do lado de uma lista de 700 nomes de violadores de direitos humanos. E nessa lista agora tem um brasileiro, Alexandre de Moraes. 2. Alexandre Viviane Barsi. 2, tá bom, Flor? 2. Ai. Pode ir pra 3, 4.
Gente do céu, segura que lá vem tiro, porrada e bomba aqui pra você. A gente já falou disso essa semana, só dando aqui uma pincelada, tá bem? Olha só, o deputado Rick McCormick, ele pressionou o Tesouro dos Estados Unidos pela efetividade de sanções a Alexandre de Moraes. Ele está pressionando o órgão para esclarecer como as medidas contra o ministro impactam bancos brasileiros e também os investidores norte-americanos. Como é que vai ficar? Esclareça pra gente. Tem muita gente achando que não. O próprio Gilmar Mendes, né, deu informação, os bancos já falou pra gente que tá tudo bem, não vai dar nada não isso daí. Você ouve de um lado, né, a pressão, assim, por tá tudo bem, tá tudo em paz, né, por provar isso, Gilmar Mendes, o próprio Alexandre de Moraes sentiu agora quando foram para cima da Viviane Barsi, que é a sua esposa, o braço financeiro do Alexandre, toda a grana, toda a ostentação, os relógios caríssimos, os vinhos caríssimos, vem da rentabilidade do escritório e também do Instituto Lex. Compraram a casa agora, compraram 2 casas esse ano, uma no valor de 4 milhões, uma cobertura em Campos do Jordão. Eles também já têm uma outra casa no mesmo prédio, uma outra cobertura em Campos do Jordão. Agora compraram outra e compraram uma casa de 12 milhões em Brasília. Alexandre de Moraes não... Agora tem uma mansão em Brasília. Em nome dele? Não. Em nome da mulher dele? Não. Em nome do Lex, o instituto que também foi sancionado. Aí estão estudando aí também a respingada disso, né? Já que o Instituto Lex está sancionado, os filhos do Alexandre também têm que ser sancionados, porque são sócios. A Viviane tem 25%, 2 filhas do Moraes têm 25%, e o filho tem 25%, completando 75% em nome dos filhos e 25% em nome da esposa. Fechou o quadradinho. Já era. Quadradinho de 4, né? Fechou. Bonitinho. Pau na máquina. O negócio vai apertando. Aí o Alexandre sentiu, né? A ida dele ao jogo do Corinthians. Mostrar dedo do meio. Ô, gente, onde você imaginou que um ministro da Suprema Corte iria a um jogo de futebol para mostrar o dedo do meio? É nessa hora que eu peço para você, esqueça a esquerda, esqueça a direita. Vamos pensar assim como se eu e você, se nós fôssemos alguém totalmente isentos de política. Agora você esquece a política. Você só imagina bem assim, ó, o juiz da mais alta corte desse país, ele vai a um estádio e dá dedinho do meio pra galera. O fotógrafo que tava lá pra pegar a melhor cena, pegar o melhor momento, tirou a foto. O jornal da qual ele era contratado, se eu não estou enganado, há 25 anos, publicou a foto, vendeu a foto para outros jornais e, acredite se quiser, misteriosamente, o fotógrafo foi mandado embora. O mesmo portal que publicou a foto dele, pegou a foto que ele tirou, vendeu para outros lugares, outros jornais. Chegou nele e falou: pô, meu irmão, não dá mais, né? Pô, mas eu trabalho aqui há 25 anos. Pois é. Obrigado, tá? Aí você olha, o mesmo ministro que estava lá dando dedinho do meio, dando beijinho no ombro, assim, indo assistir jogo de futebol,
Corinthians, no dia que foi sancionado pela Lei Magnitsky, ficou chateado. Quando sancionou a mulher dele, tipo assim, eita pega, agora me lasquei. Ficou brabo, tava a favor da dosimetria, hoje nem dosimetria ele quer papo. Lei PL da anistia, nem sonho. A dosimetria, ele tava concordando, a gente deixa o Bolsonaro preso 1 ano e 7 meses em casa e já era. Gente, eu falei isso. Eu tava voltando de Brasília, eu falei isso e falei no canal também. O rapaz estava comigo, eu falei, ó, quer apostar comigo que essa prisão do Bolsonaro, essa tornozeleira, na época ele não estava preso, não, ele estava só de tornozeleiras, quer apostar comigo que os caras vão ir escalando tornozeleira, uma prisão domiciliar, quando vier a condenação, que a gente sabia que o Bolsonaro seria condenado, quando vier a condenação, na hora de discutir pena, depois o transitado em julgado, que ainda não está, o Bolsonaro não está cumprindo pena por conta do suposto golpe, não, tentativa de golpe, não. O Bolsonaro está cumprindo pena por descumprimento de medida cautelar, tá? E aí, cumprindo pena, né? Não é nem pena, tá preso, nem inquérito existe, para vocês terem uma ideia. Bolsonaro tá livre já. E eu falei aqui no canal, vocês duvidam que eles vão deixar o Bolsonaro em prisão domiciliar? Cara, e é gostoso quando a gente acerta. E quando a gente erra, a gente recupera, né? Respira, bate a poeira e vamos embora. Errei, não tenho aqui uma bola de adivinhação. Só que esse assunto eu acertei, tá? Porque se você for perceber, o que aconteceu com o Bolsonaro foi escalando. Exatamente. Tiraram o passaporte. Aí depois, né? Foram envolvendo o Bolsonaro em tantos casos, em tantos inquéritos, todos caíram. Tem um ou outro aí pra cair, essa semana caiu mais um. Em tantos inquéritos. Aí depois colocaram a tornozeleira. O Alexandre fez toda uma cerimônia. E eu tô aqui pra trabalhar, tá bem? Tô aqui pra trabalhar, pra cobrir o fato. A gente foi pra Brasília. Feliz eu voltei por não ter acontecido nada naquela semana. Mas o Alexandre fez toda aquela cerimônia, esperou uns dias para responder, deu um corretivo no Bolsonaro e na próxima eu vou te prender. E prendeu na próxima. Aí se você for olhar assim para o Brasil, que lá em 2023, 25, 24, até começo de 25, se prender o Bolsonaro, vai ter uma guerra civil. Se prender o Bolsonaro, o bicho vai quebrar. Quebrou não, hein? Não vi essa turma. Não vi caminhoneiro. Não vi o agro. Se prender o Bolsonaro... Não tô falando que eu queria guerra civil. Você é louco? Tá amarrado em nome de Jesus. Mas o que eu falo é assim, pelo menos, manifestações... Entende? Lotou uma ou outra, ok, mas... Por quê? Foram acostumando o brasileiro. Foram introduzindo devagarzinho muita gente criticando o Bolsonaro aí. Eu falei lá atrás isso. Muita gente que se diz patriota, que se diz bolsonarista, quando condenarem Bolsonaro, ainda vão chamar o Bolsonaro de golpista. Por quê? O Bolsonaro não dormiu liberto e foi preso da noite pro dia. Não, eles foram fazendo isso devagarzinho. Devagarzinho. Eles foram fazendo isso. Tá?
Devagarzinho. Eles foram fazendo isso. Presta atenção nessa outra informação aqui, para você que está ligado aqui no Aborda Notícias. Está chegando agora, não se esqueça de compartilhar, não se esqueça de levar o nosso canal para frente e dar uma moral aqui no nosso Aborda Notícias. Falar um pouquinho aqui da situação. Carlos Bolsonaro critica Lula por recusa classificar PCC como terrorista. O vereador carioca cita semelhanças do primeiro comando da capital com a Al-Qaeda, por exemplo. Tá tramitando, né? Era o Nicolas, depois o Nicolas abriu mão pro Derrite, secretário do Estado de São Paulo, secretário de Segurança, ser o relator do caso. Para quem não sabe, o Derrite, ele é deputado federal, né? Ele está licenciado e aí o Nicolas abriu mão, e quem é o relator do projeto lá que vai reconhecer facções criminosas como grupos terroristas é o Derrite. E ele falou que vai botar para quebrar. Vai ficar caro o crime organizado no Brasil. Vai custar caro pro crime organizado no Brasil. Mas tá, era para o governo Lula ter aceitado, né, classificar o PCC e outras facções criminosas como grupos terroristas. Esse daqui é o Donald Trump, ó. Após novo ataque, Trump avalia nova fase da operação no Caribe. Ataque contra quem? Contra grupos de narcotraficantes que ele considera terroristas. Aos narcos terroristas. O Lula não classificou. Eles até disseram assim, as nossas facções criminosas, né? São santas. Só faltou usar isso, né? Mas os Estados Unidos já considera esses cartéis de droga da América Latina como grupo terrorista. Em discurso à Marinha, ele falou isso agora, na Marinha, tá? Na Marinha Americana. O presidente americano acrescentou que os Estados Unidos conduziram um novo ataque contra barco náutico, barco do narcotráfico no sábado, dia 4. O Trump deu um discurso dizendo, tá tudo bem, o mar já está controlado. Não temos nada nas águas mais. Problema pelo mar está resolvido. Qual maluco que vai encher um barco de droga e vai querer cruzar ali o Mar do Caribe, sabendo que o Laranjão tá lá com força de guerra? Ninguém, né? Ninguém. Não tem como. Não tem como. Já era. O Trump, ele tá querendo entrar agora em terras venezuelanas. É agora que o Maduro... Você sabe o que o Maduro fez? O Maduro antecipou o Natal. Antecipou o Natal. Fez... como é o nome? Fez a treinamento, tá? Para poder mostrar que é forte. Antecipou o Natal. Beleza? Fábio, o que isso tem a ver? Ele sabe que mais cedo ou mais tarde o Trump vai entrar com tudo lá. Ele deve ter antecipado, na minha concepção, o Natal, para meio que adiar a situação, dar uma empurrada com a barriga, para ver se o Trump não vem com tudo para cima. Beleza? A reportagem da CNN, eu quero reagir, todos os créditos aí pelo conteúdo, a CNN Brasil, tá? Vamos lá, vamos entender aqui a situação. Tensões com os Estados Unidos, a Venezuela realiza exercícios militares especiais para garantir o Natal feliz e em paz. Sabe por quê? Porque na Venezuela o Natal já começou. Pois é, essa celebração foi antecipada pelo ditador Nicolás Maduro. Eu vou chamar a nossa correspondente para a América Latina, Luciana Tadeu, ao vivo conosco. Luciana, vem explicar pra gente o inexplicável. Começa dizendo então por que na Venezuela já é Natal, e não é modo de dizer não, já é Natal mesmo, com árvore, luzes e tudo. Boa noite pra você. Pois é, Débora, boa noite para você, para todos que nos acompanham. Nicolás Maduro, mais uma vez, adiantou o Natal na Venezuela. No dia 1º de outubro, foram acesas luzes de Natal nas principais praças do país. Teve comemorações, músicas natalinas, servidores públicos vestindo gorrinho, usando gorrinho de Papai Noel, inclusive nas repartições públicas no Ministério da Comunicação, por exemplo, luzes de Natal, comemoração com os funcionários. Nicolás Maduro adianta o Natal porque ele afirma que isso é uma fórmula para combater a amargura e levar a felicidade para a população. A primeira vez que ele fez isso foi no primeiro ano de mandato dele, em 2013, quando havia uma forte escassez de produtos na Venezuela. Nicolás Maduro afirmava que havia uma guerra econômica contra o seu governo
governo por parte dos empresários, porém também havia um forte controle à compra de dólares na Venezuela, o que também provocava essa situação de escassez por lá. E havia um grande temor de que não haveria produtos para preparar os pratos típicos da Venezuela do Natal, da ceia de Natal, e nem brinquedos para dar para as crianças. Nicolás Maduro, então, adianta esse período natalino, dá início a feiras de Natal vendendo esses produtos para a população, também adianta o 13º e afirma que com isso vai levar alegria para a população. Depois ele já adiantou em diversos anos o Natal, algumas vezes para outubro, algumas para novembro, e esse ano então, no dia 1º de outubro, eles deram início a essas comemorações. Mas por mais que pareça uma piada pra gente, Débora, teve uma grande polêmica nesse ano, porque um dos lugares que foram iluminados com luzes de Natal e onde houve inclusive um show de fogos foi o Helicoide, uma prisão onde, segundo uma missão independente da ONU para determinar os fatos na Venezuela, houve tortura de opositores. E aí hoje Nicolás Maduro deu início a exercícios militares, na verdade são novos exercícios, ele já tem feito exercícios nos últimos dias, afirmando que isso vai garantir paz no Natal, alegria para a população. Estão sendo realizados exercícios com militares, com a milícia bolivariana, que é um braço civil das Forças Armadas. Ele tem convocado a população para participar dessa milícia e dado treino para o uso de armas, para a população civil usar armas na Venezuela. Esse exercício está sendo realizado em diversos municípios da Venezuela, em meio, e já devolvo para você, a essa escalada de tensão em que os Estados Unidos enviaram navios de guerra para o sul do Caribe, perto da costa da Venezuela, enviaram um submarino nuclear e a Venezuela denunciou. Muito bem, minha gente. Tá aí então, né? O vídeo aí que nós estamos reagindo da CNN para você ver a situação, hein? É, meus amores, e ainda faz no meio, né? Isso porque o Natal é de paz, né? Ainda faz a apresentação ali dos armamentos, né? É a maneira, né, na verdade, de sei lá, se tranquilizar a população. Na verdade, para mim, todo o movimento do Maduro, ele só tem um objetivo. Todo esse movimento, ele jogou aquele monte de velho banguelo, colocou cabo de vassoura, os velhos treinando como rodar cabo de vassoura. Pra mim, tudo isso é pra ver se o Trump tem dó da população venezuelana. Lembrando que não é, tá bem, contra a população venezuelana que o Trump tá lutando. Não, claro que não. O que o Maduro tá tentando fazer na Venezuela é o mesmo que o Hamas faz lá na faixa de Gaza. Usa a população palestina, né? Usa a população da faixa de Gaza como escudo humano. Exatamente. Não, Israel não vai atacar aqui tá cheio de civis. E do mesmo jeito, o Maduro está tentando fazer com o Trump. O cara criou uma milícia de civis. Para você que não sabe o que é isso, ele simplesmente falou assim, ó, quem quer lutar aí contra os Estados Unidos, vem pra cá. Aí você pega, gente, uns velhos, banguelos, pessoas que não têm o que comer, para você ter uma ideia. E eles levam para esses lugares, as pessoas se apresentam de forma voluntária, porque pelo menos lá tem alguma coisa para comer. Sei lá, frango com batata, tem alguma coisa para comer. Entendeu? Coisa que em casa não tem. Para você ter uma ideia, eles estavam até sequestrando trabalhadores, eu acho que se eu não estou enganado, não era de usina, é de Minas. Sabe? Sequestrando trabalhadores pobres. Vem cá, vamos com a gente. Vamos defender seu país. Teve uma senhora que relatou que o marido e o sogro, vapo, levaram. Na minha cabeça, gente, eu não consigo acreditar que o Maduro está preparando a população dele para, vão enfrentar o exército americano. Claro que não. O que o Maduro está tentando fazer é a mesma coisa que esses terroristas fazem. É o quê? Usar a população uma espécie de escudo humano. Ou pelo menos falar, não, tem gente aqui pra caramba, tem civis, não vamos atacar a Venezuela. E a gente sabe que a situação do Trump não é com a Venezuela, é com o narcotráfico. O problema é que o Maduro é o narcotraficante. E o problema é que ele é chefe de um cartel de drogas chamado Los Soles, ou Os Sóis.
E aí, quando você está combatendo o narcotráfico, você tem que pegar uma hora, chegar no chefe. É tanto que os Estados Unidos dobrou o valor pela cabeça do Nicolás Maduro. O Maduro vale 50 milhões de dólares. Com uma grana dessa, eu até trocaria a sola da minha bota. Né? Dava até para trocar a sola da bota. 50 milhões de dólares. Sabe quanto custava a cabeça do Bin Laden? Quanto custava a cabeça do Osama Bin Laden? Do Saddam Hussein? Sabe quanto? 25 milhões de dólares. O do Maduro custa 50. Tá? Então, pra mim, esse negócio, ficar juntando velho, banguelo, ficar fazendo treinamento horrível, cara. Eu tava vendo lá, até a galera do exército mesmo, do Maduro, você vê que é uma galera assim, meio, o treinamento deles é meio a montanha, e descendo assim, umas cordas, e soltando umas fumaças da cor da Venezuela, uns spray. E o Maduro olhando com binóculo. O cara sentado lá longe, né? Com a galera do terno, né? Com a galera do... E ele com o binóculo olhando o treinamento dos caras, meu Deus do céu. Só falta os caras lutar capoeira, querer resolver as coisas no braço. Meu, que negócio horrível, cara. Que coisa ridícula, patética. Então na minha cabeça, a única coisa que vem... Não, esse cara tá fazendo isso pra... de uma certa forma, tentar fazer com que os Estados Unidos se compadeçam. Exato. É colocar a gente ali, milícia, entende? É colocar a gente ali pra, de uma certa forma, né, tentar não... correr, né, aí dos Estados Unidos da América. É desse jeito, meus queridos. Para você ligado na programação do A Bordo Notícias, onde você estiver, gente do céu, se der, ajude o nosso canal, fortaleça aqui o nosso programa, tá bem? E ajude o A Bordo Notícias. Qualquer valor que você mandar aqui no canal será muito bem-vindo, desde que vindo de coração, você possa abençoar o nosso canal. Deixa eu mandar um abraço pro Sidney. Ele me disse que não está conseguindo falar no canal. Não sei se alguém bloqueou ele. Tá bem? Mas um abraço para o Sidney. Beleza? Mandar um abraço todo especial também para Gladys, está lá nos Estados Unidos. Obrigado por tudo, bonita. Deus abençoe sua vida. Obrigado pelo presentão de hoje. Fiquei muito feliz. Deus abençoe, tá bem? Um abraço para você, maravilhosa. Tá acompanhando, não vai poder entrar, mas está acompanhando. Você que me assiste agora, ajude o canal. Preciso da sua colaboração via Pix, qualquer valor. Quem chegou até aqui, você vai comentar o seguinte: Pix 102. Quem comentar Pix 102, eu vou responder cada um. Tá bem? Tô até anotando aqui que eu vou responder até durante o dia. Quem estiver deixando aí o comentário, tá? Eu vou deixar um comentário agradecendo por ter chegado até esse ponto do programa. Pix 102. Eu sei que poucas pessoas chegam até esse momento. Comenta Pix 102. E para você ligado no A Bordo Notícias, nos acompanhando, tá? Eu gostaria de solicitar para você, por favor, que ajude o nosso canal, beleza? A semana passada foi terrível aqui, tá? Não sei, o YouTube, não sei se os assuntos também, galera, né, não sei o que aconteceu semana passada, foi bem estranho. Final de semana foi um pouco melhor a audiência, tá bem? Acredito eu que essa semana que está se iniciando vai ser melhor, tá? E o que acontece? Nós estamos precisando da sua ajuda, financeira mesmo. Colabore com o A Bordo Notícias, por favor. Qualquer valor que você mandar aí, você tirar um tempinho para fazer uma oferta pro canal aí, eu vou agradecer muito, sobretudo a Deus, por ter enviado você para abençoar o programa.
Então não perca tempo não e já dê essa moral aqui ao abordo, já faça o que você pode fazer agora. Não deixe para amanhã não. Já abençoe aqui o nosso canal, beleza? Já abençoe aqui o nosso programa. Você que deixar o seu comentário, você que está vendo aí e não tem chat, tem só comentário, deixa o comentário, eu vou responder o seu comentário. E para a galera do chat também, eu vou responder também. Beleza? Pix 102. E você que pode ajudar o canal, fortaleça também o Abordo Notícias. Eu preciso muito da sua ajuda. Por favor, ajude e dê aqui um embasamento para o canal continuar firme, positivo e operando forte, tá? Então ajuda, por favor, beleza? 11 95275 3898. Você ajuda também através aí de um Pix, aqui embaixo, com Superchat, o like, e também você ajuda, sabe como? Se inscrevendo. Eu estou lutando aqui pra gente chegar nos 150 mil inscritos o mais rápido possível, pra gente buscar os 200 mil inscritos, tá? Quero ver se a gente consegue chegar aí rapidamente em 150. Estamos em 144. 932. Tá? Então você se inscrever rapidão, a gente vai chegar no 150. Vou fazer uma festinha no 150, uma live especial, alguma coisa, tá bem? E vamos correr atrás dos 200 mil inscritos, tá? Eu quero virar o ano com 200 mil inscritos. Beleza? Estamos caminhando para 150. Então ajuda aí o canal, dê essa moral pra gente aí. Por favor, meus queridos de todo o Brasil. Você fora do Brasil também, que me acompanha, Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, Portugal, Japão, você na Europa, no modo geral aí, muitíssimo obrigado, tá bem? Valeu, 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 muitíssimo obrigado mesmo, tá? Abraço especialzão pra você, mas abençoe o nosso canal aí, financeiramente falando. 11 95275 3898.